A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, das nossas repetidoras de Novairão, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Humaitá, todas as nossas comunidades, famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas, as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham aos domingos no programa Mensagem Pastoral. Chegamos no 18º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é Mateus 14, 13 e 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-os. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães, os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. É quase lacônico o início da palavra que ouvimos. E ao chegar do outro lado, Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Ele que buscara o deserto, a solidão, se encontra com a multidão. E viu como as pessoas estavam tomadas pela dor, como buscavam alento e consolo. Como ele, a multidão busca outro lugar, outro espaço, e encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. E diante da multidão que o buscava, Jesus é tomado de compaixão mais uma vez. Encheu-se de compaixão e distribuiu pão e peixes. Os doentes foram cuidados, foram curados, foram libertados, as curas do corpo e do espírito. A palavra que cura, o gesto que cura, o olhar que cura, a proximidade que cura. Não que fosse um curador, era um libertador.
A pessoa do enfermo era transformada, eram sanadas as feridas do corpo e do espírito. E no curar e confortar não perceberam que estavam no entardecer. Estava ele tão inteiro por inteiro entre mulheres e homens, como presença misericordiosa e redentora. Porque entardecia, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Não buscar o deserto? No deserto estava, mas não só. No deserto se escutam todas as vozes, também as vozes dos espíritos. No deserto a vida está sempre por um fio. No deserto o desejo de viver é mais intenso do que na abundância. No deserto apenas se pode escolher viver ou morrer. E Jesus oferece no pão e nos peixes, além das curas, vida. Jesus vai ao encontro dos discípulos e os desperta do sono da insensibilidade. Eles não precisam ir embora. Aqui é nosso lugar. Vamos experimentar a força, a vida do deserto, dos lugares afastados, mas não dispersos. Como se admoestasse os seus discípulos, não vamos nos separar, não vamos dispensar, não vamos dispersar. Tomado de misericórdia, não deseja causar mais sofrimento a seu povo. E Jesus convida os discípulos a serem eles misericordiosos, fonte de vida. Dai-lhes vós mesmos de comer. Como dar de comer num lugar afastado e desértico? Como dar de comer se eles mesmos estavam em viagem? Como dar de comer se tinham pouco, comida de viandantes pobres? E na procura encontram pouco. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. Como alimentar a multidão se para 13 já era pouco? Como alimentar a multidão se eles iriam passar fome? É melhor dispensar a multidão com tão pouco, com esse quase nada. A dificuldade dos discípulos é também a nossa. Não nos apercebemos que no quase nada podemos dar tudo. E os discípulos não haviam compreendido que no pouco estava tudo para todos. Trazei-os aqui, como se dissesse: oferecei, entregai, abram o alforje, as mãos. Trazer é buscar, buscar é apresentar. Trazer é levar movimento de entrega, de generosidade. É como se dissesse: oferecei, entregai. Pensem apenas na bondade e na generosidade do vosso Pai Celeste. E lá foram 5 pães e os 2 peixes, era tudo. Os discípulos espantados, incrédulos, quando Jesus convida todos a tomarem parte na mesa, a sentarem-se na mesa na relva. Jesus mandou que as multidões se sentassem, e os discípulos, admirados, contemplando a multidão sem alimento, incrédulos, mas confiantes. Jesus toma, recebe, aceita a oferta, a oferenda pouca dos pães e peixes. Pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Os pães e os peixes, uma bênção. A oferta, uma bênção. A entrega, uma bênção. Como se suplicasse ao Pai: aceita a oferta desses teus filhos. É pouco, é verdade, mas o que eles tinham. Não reservaram nada para si, tudo deram. Ajudai-me a saciar com generosidade os teus filhos, esses teus pobres, famintos, filhos e filhas. Em todos os momentos em que Jesus reparte o pão, dirige-se ao Pai. Não reparte sem buscar o coração do Pai. Poderíamos imaginar que no coração do Pai busca a multiplicação para saciar a fome. Do coração do Pai, a misericórdia que não deixa nenhum dos mais pequeninos sem alimento. É o gesto eucarístico de Jesus: tomai e comei, tomai e comei, isto é meu corpo. O modo de Jesus é sempre cuidado, misericordioso e generoso. Generosidade que devolve aos discípulos os pães repartidos e os peixes partidos. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. E os discípulos, na distribuição, entendem que não é para cada um deles, mas ser partição para todos que estavam junto à mesa. E eles os distribuem às multidões. Para um pedaço, para outro um pedaço. Quantos pedaços distribuídos, repartidos, e na repartição
multiplicação. É que ninguém pensou em si, ninguém guardou para si, ninguém acumulou, todos repartiram. Então, multiplicação. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Isto é, no pouco ainda sobrou. Não porque tinha abundância, não porque se poderia esbanjar, simplesmente porque se tinha muito pouco. Como a mãe rodeada dos pequenos, uns perto dos outros, à espera de um pedaço de pão. E ela esquecida de si reparte, parte, e ela quase partida, nenhuma criança esquecida. E mesmo que outra ainda bata a porta, ainda um pedaço tem. E ela se alimenta da alegria dos olhos, dos corpos aconchegados, não mais famintos. A sua maternidade é repartição, é pão, como a maternidade de Deus. Talvez por isso nos dizia o texto do Evangelho, todos comeram e ficaram saciados. Saciados entendemos como ter comido o suficiente, mas satisfeito tem o sentido de estar junto, de estar seguro. A multidão estava satisfeita, estava segura, estavam unidos pelo pão e pelo peixe, estavam seguros pelo quase nada que os levam a experimentar o sabor da vida no entardecer, no descer da tarde. E certamente tão seguro com Jesus e com a graciosidade dos discípulos pela repartição dos pães e dos peixes que permanecem juntos naquele entardecer. Os apóstolos certamente não esqueceram da entrega do pouco que alegrara e saciara tantos. Certamente no cair da tarde experimentam uma alegria, o júbilo, o contentamento, a felicidade, o prazeroso, a bênção da solidariedade, da caridade. E mais próximos se fizeram povo, pão repartido. Ao lembrarmos e rezarmos hoje pelas vocações, iniciamos o mês de agosto, o mês das vocações no Brasil, e rezamos hoje pelo ministério ordenado, os diáconos, padres, bispos, somos despertados a ver e viver o ensinamento de Jesus. Cuidar, repartir, repartir, cuidar. Um ministério que é repartir e cuidar. O texto do Evangelho de hoje nos leva a erguer os olhos aos céus e louvar e bendizer ao Pai por termos entre nós irmãos que sempre desejam servir as comunidades, celebrar os sacramentos nas comunidades e sabem levar até os irmãos o pouco que cada um tem. Deus desperte, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes, em muitos jovens o desejo de servir os irmãos e irmãs nos ministérios ordenados. Isaías, na primeira leitura de hoje, torna palpável a generosidade e a gratuidade de Deus. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Todos vós que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Queridos irmãos, queridas irmãs, sigamos os passos da superabundância de Deus para sermos felizes. Seremos realmente, então, filhas e filhos de Deus. Como nos diz a carta aos Romanos hoje, tenha certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nenhuma outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, especialmente quando demos o pouco que temos. Não tenhamos receio de repartir, não tenhamos medo de cuidar. Escutemos a Jesus. Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Essa é, queridos irmãos e irmãs, a expansividade de Deus. Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Seremos então nós, a expansividade de Deus nos 5 pães e nos 2 peixes. Jesus hoje nos desperta para a beleza do todo no pouco. No pouco, tudo. Um amor meio descuidado, isto é, um amor que sabe repartir. Senhor, nada nos separe de vós, nem a fome, a nudez, o perigo, a angústia e a morte. Nada nos separe de vós,
pois em Jesus nos destes todas as graças e bênçãos. Dai-nos a bênção, a benevolência, de no pouco dar tudo para poder servir. Amém. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Façamos, queridos irmãos, queridas irmãs, a oração pelas vocações. Rezemos juntos a oração pelas vocações. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido pelo Espírito Santo, que fazeis os corações arderem, os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai nas novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e responder com alegria. Amém. Ouçamos, queridos irmãos, queridas irmãs, a continuidade da encíclica de Papa Leão, Magnificat Humanitas. Ele agora, no segundo capítulo que começamos, vai nos falar da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja é uma realidade viva, em diálogo com a história, as culturas e as ciências. Ao mesmo tempo, guarda um núcleo de verdade que não declina, pode ser considerada, portanto, uma forma de sabedoria capaz de orientar ainda a vida pessoal e social dos fiéis. Nesse segundo capítulo, desejo deter-me em alguns fundamentos e princípios da doutrina social que ajudam a interpretar as coisas novas do nosso tempo à luz da dignidade fundamental da pessoa humana. Considero que hoje, para salvar a pessoa humana na era da inteligência artificial, devemos voltar a refletir sobre o bem comum, a destinação universal dos bens, a subsidiariedade, a solidariedade e a justiça social. A destinação universal dos bens, a subsidiariedade, a solidariedade e a justiça social, estou convencido de que a relação harmoniosa entre esses princípios exige que sejam considerados no seu conjunto para que se torne claro o modo como se contemplam e iluminam mutuamente. Ao propor essas reflexões, desejo em primeiro lugar ajudar os fiéis leigos, bem como os demais homens e mulheres de boa vontade, a redescobrir a sua tarefa de levar ao cotidiano as relações familiares, ao trabalho, à participação social, aos princípios que pretende recordar, deixar-se animar pela intenção e encarnar o amor de Deus na trama concreta da história. Gostaria ao mesmo tempo de encorajar as universidades, as instituições acadêmicas a dar novo impulso a esses princípios, repensando-os em conformidade com os nossos dias para se enfrentar eficazmente à revolução digital. O ser humano, imagem de Deus Trino. A doutrina social da Igreja remete-nos ao núcleo central da nossa fé, o mistério do amor vivo de Deus revelado em Jesus Cristo, como comunhão de pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, como um amor em relação, como se doa reciprocamente e se comunica ao mundo. Como recorda o concílio, o ser humano é chamado à comunhão com Deus e não se pode encontrar plenamente a não ser no sincero dom de si mesmo, e a sua vocação mais profunda é encontrar no movimento trinitário o amor recebido e partilhado. Se o mistério do amor de Deus é fonte da doutrina social, o seu rosto mais concreto é contemplá-lo em Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Fazendo-se homem, o Filho de Deus entra na nossa história e na nossa carne, a está trazendo, nos mostra o amor de Deus e o que o une ao Pai e ao Espírito Santo. É nele o mistério do homem que se esclarece verdadeiramente, porque a sua humanidade é plenamente livre, aberta aos outros, capaz de construir relações solidárias e belas, comprometida com o dom total de si mesmo. Quem acredita nele está envolvido na grande obra da renovação inaugurada pelo mistério de sua paixão, morte e ressurreição, e coopera na edificação do reino de Deus, aprendendo a acolher cada mulher e homem como irmã, irmão,
filhos de um único Pai. Deste modo, tanto o anúncio como a experiência cristã, guiados pela ação do Espírito Santo, tendem a gerar no mundo consequências sociais. No centro da visão cristã do ser humano está a grande afirmação segundo a qual o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus trinitário. Cada pessoa humana, constitutivamente feita para a relação, é pensada e desejada por Deus para entrar numa história de comunhão com Ele e com os outros e também com a criação. A sua dignidade não depende das capacidades que possui, mas das riquezas ou da função que desempenha, de escolhas certas e erradas, mas é um dom que precede e ultrapassa, concedido por Deus como expressão do seu amor, que nunca falha. Por isso, a pessoa humana permanece sempre a via da Igreja e o coração de todo o caminho autêntico de desenvolvimento humano e integral. São João Paulo II declarou que o sentido mais agudo da dignidade e da unicidade da pessoa humana, bem como do respeito devido ao caminho da consciência, constitui certamente uma conquista positiva da cultura moderna. Esta afirmação insere-se na linha traçada pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, que constataram um aumento do reconhecimento da elevada dignidade de cada pessoa, o seu valor superior ao das coisas, os seus direitos e deveres universais e invioláveis. É importante vigiar para que este incremento na compreensão da dignidade humana não seja ofuscado pela pressão de novas ideologias ou de determinados interesses muito poderosos no mundo de hoje. Entre essas ideologias, considero particularmente perigosa a que sugere o dever de cada pessoa conquistar ou justificar o próprio valor, a ponto de atribuir maior mérito àqueles que são mais eficientes e conseguem melhor desempenho. Nessa perspectiva, a pessoa acaba por ser reduzida a um meio para atingir resultados, um recurso a utilizar e explorar, deixando de ser reconhecida em si mesma como um fim, jamais instrumentalizável. O valor da pessoa, no entanto, não depende de que ela realiza ou produz, pois existem direitos que pertencem a todos simplesmente por serem pessoas. Nenhum poder humano tem legitimidade para arbitrariamente os negar ou limitar. Quando falamos de dignidade, nem sempre empregamos a palavra da mesma forma. Por vezes, referimos-nos à dignidade moral, ou seja, à forma como uma pessoa orienta suas escolhas e ações. Outras vezes pensamos na dignidade social, ou seja, nas condições de vida da pessoa e no respeito concreto que lhe é reconhecido pela sociedade. Noutros casos ainda, referimos-nos à dignidade existencial, ou seja, à forma como uma pessoa percebe o valor de si mesma e da própria vida. Essas dimensões da dignidade podem aumentar ou diminuir. No entanto, além destes significados, existe um nível mais profundo e o mais importante, que consiste na dignidade ontológica. É a dignidade que pertence a cada ser humano simplesmente porque ele existe. Foi desejado, criado e amado por Deus. Nenhum pecado, nenhum fracasso, nenhuma humilhação, nenhuma exclusão pode afetar o valor profundo de uma vida humana que ele desejou e chamou à existência. A dignidade fundamental de cada pessoa, portanto, não se adquire e nem se merece, nem precisa ser demonstrada. A recente Declaração de Dignitatis Infinita apresentou uma síntese das convicções da Igreja sobre este tema. Uma dignidade infinita, inalienavelmente fundada no seu próprio ser, é inerente a cada pessoa humana para além de toda circunstância e em qualquer estado ou situação se encontre, ou seja, ineludível e permanentemente. Como afirmava São João Paulo II, a dignidade de cada ser humano pode dizer-se infinita por duas razões. Porque é infinito o amor de Deus que o chama à amizade com Ele e porque é absolutamente incondicional, no sentido de que nunca se encontrará nada, ainda que procure incessantemente, capaz de terminá-la e negá-la. Vejam, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes,
com que dignidade Deus nos gerou, nos criou. Sim. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Lembremos os nossos aniversariantes. Lembramos o aniversário natalício, dia 2 de Frei Haroldo Pimentel Miranda Júnior, dia 4 do diácono Agdo de Freitas Guimarães Filho, dia 6 do diácono Valdomiro Lima Gonçalves. E lembramos também os aniversários de ordenação. Dia 4, Dom Zenildo Lima da Silva, Padre Geraldo Ferreira Bedarran. Dia 5, Padre Flávio Gomes dos Santos. Dia 5 também, Frei José Faustino Fernandes. E dia 6, Padre Gutenberg Gonçalves Pinto. Rezemos por esses nossos irmãos e agradeçamos a Deus por eles viverem entre nós e realizarem a sua vocação entre nós, a sua missão entre nós. Especialmente, rezemos neste mês vocacional por eles. Rezemos pela nossa Assembleia Pastoral Arquidiocesana. Deus Pai, nós vos louvamos por esta terra amazônica, pela força da nossa gente. Chamado a ser igreja missionária sindonal, dai-nos ouvidos atentos, para que possamos escutar o Espírito Santo que fala nos clamores dos mais necessitados e nos gemidos da casa comum. Cristo Jesus, Verbo que se fez carne, ensinai-nos a promover o diálogo que une, cura e liberta. Espírito Santo que nos ungiu e enviou, tornai-nos portadores de esperança em nossas comunidades, pastorais, grupos, movimentos e serviços. Ó Trindade Santa, abençoai nossa 11ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana. Que sejamos novamente enviados como testemunhas do vosso reino no coração da Amazônia. Pela intercessão de Maria, Senhora da Imaculada Conceição, fazei de nós construtores da justiça, da fraternidade e da paz. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos assim encerrando o nosso programa. Desejo a todos uma boa semana, uma abençoada semana, e que Deus nos abençoe a todos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo. A Rádio Rio Mar apresentou a mensagem pastoral.